Chegamos ao final da nossa série Famílias Fortes em Tempos Difíceis. E eu quero finalizar essa série aqui conversando com você sobre construindo famílias fortes. Nós temos enfrentado, temos vivido momentos de uma demanda muito grande voltada para a família, para o casamento, para as relações familiares. São muitas lutas, são muitas dificuldades. E hoje eu quero compartilhar alguns princípios com você de como você pode construir famílias fortes, um casamento forte, uma aliança forte, relacionamentos fortes com o seu esposo, sua esposa e também com os seus filhos. São muitas coisas que atingem a família hoje em dia e tem muitas coisas que têm gerado literalmente destruição na família, destruição dos vínculos, destruição do respeito, da confiança, e isso traz muito sofrimento, isso gera muito sofrimento, e eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir ou conviver com alguém que está passando por uma crise no casamento ou uma situação difícil na família. Isso é muito angustiante, né? Isso traz muito sofrimento. E nós, como igreja, nós precisamos sempre dar uma resposta, apontar um caminho a esse conflito, mostrando a saída segundo os princípios e valores da palavra de Deus, apontando um caminho para as pessoas aprenderem a lidar com essas lutas, com essas crises, a fim de construir famílias fortes. E eu quero, então, em primeiro lugar, apresentar a você um texto, né, que está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. O texto nos fala acerca de dois homens. A parábola nos fala, Jesus nos conta acerca de dois homens. Um homem construiu a sua casa. Ele ouviu a palavra, ele praticou, construiu sua casa na rocha, veio os ventos, a chuva, a tempestade, deu contra essa casa e ela não desabou, porque estava sobre a rocha. Mas também existia um outro homem que ouviu a palavra, não praticou, construiu sua casa na areia. Veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, deu contra essa casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, ele é tão atual porque é um retrato de muitas casas, é um retrato de muitas famílias em ruínas, muitas casas desabadas sobre a cabeça das pessoas. É um texto muito atual que nos mostra a realidade de muitas famílias hoje, vivendo em ruínas, relacionamentos em ruínas, casamentos em ruínas, destruídos. Os tempos realmente não são fáceis. São tempos difíceis, mas ainda assim, por causa desses tempos difíceis, nós precisamos aprender a construir famílias fortes, vínculos fortes. Esses tempos difíceis, Jesus já nos advertia que nós iríamos enfrentar. No mundo, nós vamos enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus nos orienta. Então, essa realidade de tempos difíceis já foi nos advertido por Jesus, faz parte da nossa vida e nós não podemos fazer desses tempos difíceis um pretexto ou justificativa para não construir famílias fortes. Agora, o que nós lemos ali está muito ligado com famílias fortes. Nós podemos começar esse entendimento com a seguinte pergunta: de que forma podemos construir famílias fortes? De que forma podemos construir famílias fortes? O texto nos fala acerca de dois homens. Um construiu sua casa na rocha, outro construiu sua casa na areia, e os dois enfrentaram os mesmos tempos difíceis. Os dois enfrentaram ventos, chuvas, tempestades. Agora, o que foi que fez a diferença na vida destes homens? Foram as situações, os tempos difíceis? Não, porque os dois enfrentaram. O que fez a diferença foi onde eles estavam construindo. Então, de que forma nós podemos construir famílias fortes? Aprendendo onde estamos construindo o que nós estamos construindo. Ele construiu na rocha, e nós precisamos aprender que famílias fortes se constroem na rocha, em relacionamentos saudáveis. Sabemos que relacionamento é um desafio, aprender a relacionar com o outro é desafiador, mas nós não vamos construir famílias fortes na areia,
Nós não vamos construir famílias fortes na areia da mágoa, da falta de perdão, da frieza, da indiferença, do ressentimento. Nós vamos construir famílias fortes na rocha, de relacionamentos saudáveis. E nós precisamos aqui chamar o entendimento. Os tempos são difíceis e provavelmente eles vão continuar sendo difíceis, mas isso não é um pretexto ou justificativa para que eu e você não nos posicione para construir famílias fortes. Então, uma das maiores estratégias do mal é investir exatamente na separação, no distanciamento desses relacionamentos, né? A promessa aqui do profeta é que nos últimos dias eu converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nos últimos dias se converterão o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a unção de restauração. Converter o coração um ao outro, converter. Essa é a base de famílias fortes. Famílias fortes se constroem a partir de relacionamentos saudáveis, né? E aqui, onde nós estamos construindo nossa casa? Se nós continuarmos construindo nossa casa na areia, os tempos difíceis vão continuar e essa casa não vai resistir, ela vai cair, ela vai desabar. Então, nós precisamos aprender a construir famílias fortes, mesmo que nos custe mais. Você pense, muitas vezes construir uma casa na areia, ela não demanda muitas vezes tanto esforço, é mais fácil, né? Agora, construir uma casa na rocha demanda esforço, é duro o solo, vai demandar mais esforço, mais força, né? Então, nós não podemos ignorar esse processo de que famílias fortes se constroem com o alicerce. Alicerce chama muita atenção porque é construído numa base que ninguém está vendo. Alicerce é construído muitas vezes enterrado ali no chão, não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando, mas sem esses alicerces, dificilmente nossas famílias vão resistir aos tempos difíceis. O que faz as famílias resistirem aos tempos difíceis? O alicerce. Onde você tem construído sua casa? Onde você tem construído sua família? Né? Na areia da decepção, da frustração, do ressentimento, da falta de perdão, ou na rocha que é Jesus, do alicerce, da construção de relacionamentos saudáveis. Então, o problema, de fato, nunca foi os tempos difíceis, o problema é a falta de alicerce. O problema é onde nós estamos construindo o que estamos construindo. Então, o nosso chamado aqui é entender que o ingrediente indispensável para construir famílias fortes é a perseverança. Porque os tempos difíceis, muitas vezes, nos oferecem resistências, nos oferecem dificuldades, e nós não podemos, ao menor sinal de resistência ou dificuldade, desistir, voltar para trás. Infelizmente, as pessoas acabam se viciando na desistência. Ao menor sinal de dificuldade, desiste, não quer mais, volta para trás, abandona. O ingrediente indispensável para você construir famílias fortes é a perseverança, é a capacidade de continuar, de avançar mesmo em meio às resistências, mesmo em meio às dificuldades. E a gente ouve muito por aí, meu casamento está muito difícil, o meu casamento não está fácil, a convivência está muito difícil. É o que as pessoas mais ouvem, né? O caminho mais fácil, o caminho de abandonar, de desistir. Mas, por sua vez, o ingrediente fundamental que vai nos ajudar a construir um casamento ou famílias fortes é a perseverança, a capacidade de continuar mesmo em meio a tempos difíceis, a capacidade de continuar mesmo em meio às tempestades e aos ventos fortes, né? Então, a forma de você construir famílias fortes é na rocha e é com perseverança. Não desista da sua família, não desista da sua casa, família não se deixa para trás, família não se abandona, família não se esquece, a família é o bem maior, é o bem principal e nós precisamos aqui resgatar esse valor, nós precisamos resgatar essa convicção de lutar.
lutar pela nossa casa, pela nossa família. Então eu quero deixar aqui essa direção, esse caminho para todo aquele que está enfrentando muitas vezes uma tempestade aí no seu casamento, uma tempestade na sua casa. Eu quero deixar aqui essa mensagem para você que está enfrentando muitas vezes muitos tempos difíceis. Faz tempo que você está enfrentando tempos difíceis, né? E eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Não desista, porque a sua causa, a família, é também a causa de Deus, né? Não desista, se apegue cada vez mais com Deus, busque cada vez mais, se abra cada vez mais para mudança, porque ela vai acontecer. Nós temos visto e ouvido muitos testemunhos de restauração, de cura, de resgate de família, de casamento. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade na sua família, eu quero encerrar esse nosso último vídeo aqui da série Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Quero encerrar orando por você, abençoando sua vida, sua casa, o seu casamento. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força para que você então enfrente os tempos difíceis com perseverança, construindo sua casa na rocha e não abandone. Não abandone o barco, não desista da sua casa, não desista da sua família. Então, eu quero te convidar a unir sua fé à minha e que possamos orar junto nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar esta casa, essa família diante do Senhor. Eu quero pedir sua graça, o seu favor sobre esse casamento, sobre esses filhos. Pai, eu oro por essa família. Que o Senhor venha com a tua restauração. Eles estão enfrentando muito tempo, estão enfrentando tempos difíceis. E eu oro que o Senhor os ajude a perseverar, os ajude a construir a casa na rocha, e que o Senhor seja com eles, e que o Senhor dê saída, e que venha o teu sobrenatural, levando eles a um caminho de cura, de restauração, para que eles possam superar esses tempos difíceis que eles estão passando. Senhor, eu oro que o Senhor os abençoe, que essa casa não venha desabar, mas que essa casa seja construída na rocha. Abençoe esse marido, essa esposa, esses filhos, essa família, fortalece essa aliança com o Senhor, chame eles para mais perto do Senhor, e eu oro abençoando essa família, esse casamento, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe, até breve.